Tem muitas academias ainda que seguem a parte tradicional. Por exemplo, muita gente vê como o judô como somente a parte das quedas, né? Mas ninguém sabe, muitas pessoas não sabem, pessoas que são leigas não sabem que no judô também tem a parte de Atemi-Waza, que são as partes de percussão, de soco, chute também, assim como tem tem também. O que te motiva a acordar todos os dias da cama e fazer o que você faz hoje? Ser um sensei, um mestre? Qual que seria a importância, assim, da criança para introduzir no judô? É questão de foco, disciplina mesmo? Salve rapaziada, você está no Rigoncast e hoje eu estou com o Sensei Hiroshi do Dojo Yagura. E você vai saber um pouquinho da história dele, um pouquinho sobre o judô. Bem, prazer, muito satisfação aí poder trocar essa ideia. E Hiroshi, como que o judô ele entrou na sua vida? Bom, então, o judô na verdade foi por influência da minha mãe e dos meus irmãos, né? Meus irmãos, para quem não sabe, também são faixas pretas de judô. Meu irmão mais velho é segundo dan de judô, o meu irmão do meio, primeiro dan de judô, e eu, terceiro dan de judô, formado pela Federação Paulista de Judô, no primeiro dan, e o terceiro dan pela Liga Paulista de Lutas Associadas. Pô, legal. E eles são mais velhos que você? São mais velhos. Já tinham começado e foi por influência deles. Isso. E quantos anos você tinha quando você iniciou? Eu iniciei o judô com 6 anos. 6 anos. E aí logo de cara você já se apaixonou pelo judô, já gostou? Na verdade não, é o que eu sempre conto para os meus alunos. Eu comecei a treinar o judô por influência deles, né? Porém não era aquela paixão de treinar, de ser um atleta competidor, nem nada. Eu até a minha faixa marrom, eu queria parar o judô, mas por insistência da minha mãe que me obrigava a treinar e tudo mais, então eu meio que acabei gostando na marra, né? Aí eu fui começando a dar aula, fui pegando gosto, fui pegando o amor por dar aula para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, e assim foi a minha trajetória. Pô, bacana. E assim, se puder dar uma introdução também, o que é o judô, assim, de forma resumida? De forma resumida, o judô é muita disciplina, né? Muita gente acha que o judô é só luta, que a gente só treina para competir, mas não é só isso, né? A gente trabalha também a disciplina, toda essa questão de respeito, de hierarquia. De uma forma resumida, é isso. Certo. E para criança é excelente, né? Hoje em dia eu bato muito nessa tecla em relação à tecnologia, né? Quanto mais está passando os anos, mais a criançada está de frente a um tablet, um celular, um computador, e eu vejo que tem uma galerinha de criança, adolescente, que são seus alunos, né? Então, qual que seria a importância, assim, da criança para introduzir no judô? É questão de foco, disciplina mesmo? Você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Então, na minha visão, tudo isso que você falou realmente é preocupante, né? Muita gente, cada vez mais, até os pais mesmo acabam dando celular, tablet para as crianças, mesmo para as crianças acabarem ficando quietas, mas não pensam que isso pode estar sendo prejudicial à saúde delas, né? Colocar numa atividade física, não falo somente judô, posso dizer karatê, jiu-jitsu, né? Que são artes marciais excelentes também para o desenvolvimento da criança, tanto físico quanto cognitivo. Toda essa parte assim é uma boa ferramenta, são boas ferramentas para o desenvolvimento da criança, né? Tanto para a saúde e toda essa questão. É um combo de benefícios, né? Isso. É bastante coisa. Uma curiosidade minha, por exemplo, se pegar o karatê, o boxe acho que nem tanto, mas vou dar o exemplo do karatê. Ele foi adaptado para as Olimpíadas, ou seja, para a competição. Tem ali os golpes, a pontuação. Eu gostaria de saber se o judô ele tem essa divisão tipo do judô tradicional, ou se o judô olímpico é o mesmo do judô que é praticado nas academias. Não. Assim, tem muitas academias ainda que seguem a parte tradicional. Por exemplo, muita gente vê como o judô como somente a parte das quedas, né?
mas ninguém sabe, muitas pessoas não sabem, pessoas que são leigas não sabem que no judô também tem a parte de atemi-waza, que são as partes de percussão, de soco, chute também, assim como tem no karatê, tem também, né? Muita gente acaba vendo pela televisão só as pessoas buscando pelo ippon, né? Ou pela valorização. Todo mundo sabe que no judô tem a parte de finalização no solo, que é o katame-waza, né? Waza, né? Mas ninguém sabe a parte de atemi-waza que tem também. Interessante. Tem algumas imobilização no chão que lembra até o jiu-jitsu também. Isso. Já vi algumas práticas assim e é parecido. Talvez não fique tanto tempo no chão quanto o jiu-jitsu, né? Mas algumas práticas lembram também. São algumas regrinhas que mudam. Às vezes, assistindo a Olimpíada também, eu vejo ali que tem 2 faixa preta, parece que está enroscado o negócio, mas é um jogo de xadrez, né? Os dois são habilidosos, parece que a luta está presa, mas é porque é ataque contra ataque, seria isso mais ou menos. Exatamente. Pô, interessante. Tem uma curiosidade também, isso eu pratico Kung Fu e eu acredito que no Judô também tenha, essa questão de usar a força do adversário contra ele mesmo, de você economizar, de fazer força, né? Usar mais a técnica, tem isso também no Judô? Tem. Funciona? Inclusive é uma das filosofias que existe no Judô que chama-se Seiryoku Zenyo, né? Que é a máxima eficiência com o mínimo de esforço. A gente usar a força do adversário, a própria força, o movimento do adversário para a gente poder ter uma reação também. Interessante. Então isso proporciona uma pessoa mais leve, mais fraca, né? Se defender de um agressor maior, né? Sim. Como defesa pessoal também ele pode ter uma utilidade ali também. Tem. Inclusive no judô tem um kata, né? Chamado Kodokan Goshinjutsu, né? Que é voltado para a defesa pessoal do judô. Tem os movimentos sozinho, igual um karatê assim, ele tem essas formas? Não, em dupla. Todos os katas de judô são em duplas. Entendi. São situações usando armamentos, tanto arma branca quanto arma de fogo, simulando uma arma de fogo, arma branca, fazendo a defesa do pessoal, usando quedas, finalizações. Contra armas também, que bacana. Então isso eu não sabia também. Às vezes a gente acha que é só o que a gente vê nas Olimpíadas, mas é muito mais que isso, né? É muito amplo. O judô é muito amplo. E você trabalha na academia também essas outras abordagens ou você vai mais pro esporte mesmo, pro competitivo? Atualmente eu tenho trabalhado mais a parte competitiva. Né? No meu início, assim, trabalhava bastante parte lúdica, parte pedagógica, assim, porém de uns tempos para cá tenho trabalhado um pouquinho mais da parte competitiva, o que acaba sendo um pouquinho, vou falar, errado, entre aspas também, né? Porque como eu falei, também entra a parte de atemi-waza, parte dessa filosofia, e às vezes a gente acaba deixando uma parte de um lado e trabalhando mais outra. Pô, legal, interessante. A graduação, como que funciona a graduação do judô? São faixas também, né? Isso daí acho que a maioria já sabe, mas quantas faixas mais ou menos são? Você poderia falar uma sequencinha branca, a seguinte, qual que seria? Usando um sistema um pouquinho mais antigo, né? Que eu digo. Então, começando pela branca, cinza, azul, amarela, laranja, verde, roxa, marrom, preta, né? E aí, a partir da preta tem os dans. Só voltando um pouquinho nas faixas coloridas, né? Hoje em dia, muitos professores usam, inclusive a gente aqui do Dojo Yagura, lá do Judô Tucuruvi também, que é nosso parceiro de trabalho. Então, a gente tem usado mais esse sistema de ponteiras. Então, por exemplo, cinza ponta azul, azul ponta amarela, né? Mas coisa que antigamente não tinha tanto, não era tão conhecida assim, né? E aí, voltando para a faixa preta, a gente tem os dans. Primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, quarto dan, quinto dan. E a partir do sexto ao oitavo dan é a vermelha e branca. E aí, do nono ao 10º dan é a faixa vermelha, toda vermelha. Certo. E o exame, e tem exame de faixa também? Como que funciona essa questão de se graduar de uma faixa para outra? Os exames de graduações até a faixa marrom é feito na própria academia, né? A gente marca a data, eles apresentam tudo que tem que apresentar, tudo que é ensinado durante o ano, né?
E para faixa preta em diante, do primeiro ao quinto dan, feito ou pela federação ou pelas ligas estaduais daqui do Brasil. E Hiroshi, o que te motiva todos os dias a acordar da cama para fazer o que você faz, para ser um sensei, um mestre, ensinar? O que te motiva? Bom, primeiramente Deus, né? Sem Deus a gente não é nada, a gente não tem força, não tem saúde, não tem motivação, não temos nada, né? E depois, logicamente, vem a minha família, né? Minha mãe, meu pai, são eles que me dão essa força também pra gente continuar, né? Minha mãe, como eu falei no começo do ano, em um vídeo, agradecendo ela pelo ano de existência oficial do Dojo Yagura. Ela, desde o início, a gente sempre trabalhando juntos para que o dojo crescesse, né? E meu pai também, né? Que apesar de estar longe, né? Ele mora no Japão, mas sempre deu apoio, todo o suporte, sempre perguntou como que tá indo o dojo. Sempre que eu preciso de alguma coisa, ele está disposto a ajudar, né? Então são essas pessoas, meu pai e minha mãe principalmente, que me motiva a fazer isso, né? E também tem a questão do sobrenome Yagura, né? Que vem da família dele, né? Parte avô paterno, meu avô paterno, que é o senhor Yoshitomi Yagura também, que foi o que eu pensei em fazer essa homenagem a eles, né? A família Yagura. E aos meus alunos também, ver a evolução deles, de ver a cada treino eles evoluindo, e é isso. Bacana, a questão dos alunos é interessante. Eu, como educador físico, eu vejo que a gente aprende muito ensinando também, né? E eu também vejo isso muito como verdade. O que me motiva também é muito meus alunos, ver a evolução deles, ver que eles estão melhorando e que eu tô ajudando nessa trajetória aí deles. Bacana. E para quem quiser fazer aí, treinar aqui o judô, aonde que fica? Qual que é a localização aqui do dojo? Certo. O dojo fica localizado aqui na Avenida Tucuruvi, no número 861, sala 4. Tá? É bem ao lado da estação do metrô Tucuruvi. Eu vou deixar aqui, pedir para o editor colocar aqui o número do WhatsApp, para quem quiser entrar em contato. E é isso. O arroba do Instagram qual que é? Dojo Yagura, arroba Dojo Yagura. Entra, confira, vê aí todos os vídeos e chama no direct para informações também. Muito obrigado, satisfação. Agradeço. Então, bora lá. Então, tô aqui com o aluno do Sensei Hiroshi, Arthur. É isso mesmo, Arthur? Arthur. Quantos anos você tem, Arthur? Eu tenho 15 anos. Ah, é nada. Tá 15. brincando. Tem 2 metros de altura, o cara tem 15 anos, vai crescer mais ainda. E quando que você começou a treinar o judô? Comecei a treinar em 2022, eu tava com 12 anos. 12 anos. Sim. Então você já tá 3 anos, né? Sim. 3 anos praticando. E por que você escolheu o judô para treinar? Foi mais por influência dos meus amigos, que eles começaram a praticar também. E aí eles me influenciaram a começar a treinar e tal, aí eu gostei. E continuei. Já logo de cara gostou ou foi difícil no começo, teve que insistir para gostar ou já gostou logo de cara? Eu comecei um pouco mais travado por causa que tinha machucado meu braço, eu tive que levar a ponta, então eu não estava entendendo tão bem como que funcionava. Mas aí eu resolvi continuar. Na época também você era mais baixo, né? Tava mais... Foi crescendo. Tá, e você faz também competições? Sim. Legal. Quantas vezes você já competiu? Pior que o número exato eu não lembro, mas bastante. Bastante vezes. Pô, legal que já tem uma bagagem. Como que foi a primeira vez que você pisou no tatame para competir? Como é que foi? Você ficou nervoso? O que passou na sua cabeça nesse momento? Eu acho que eu fiquei muito nervoso. Eu fiquei tremendo até, mas eu gostei sim da experiência, mesmo perdendo, foi uma experiência nova. E aí eu resolvi continuar também. Quando você perdeu, você ficou com raiva ou levou de boa? Porque tem gente que é difícil encarar a derrota, né? Até ressignificar. Outras pessoas já é mais de boa. Como que foi essa experiência da derrota pela primeira vez? Eu acho que no início, eu perdendo, eu me sentia mais mal, por conta que eu pensava que o que eu tava me dedicando não tava dando certo. Porém, era mais falta de experiência. Então eu tinha ficado bem mal. Talvez por ser a primeira vez também o nervoso atrapalha, né? Sim. Porque, você tá ali, você sabe as regras, sabe os movimentos, tudo, mas na hora às vezes pode dar um branco. Sim. Né, por causa do emocional. E aí, quanto mais você foi fazendo, mais você foi ficando de boa. Sim. Hoje em dia, você
vai lá competir e tá tranquilão ou ainda bate aquele frio na barriga? Eu acho que às vezes depende muito do campeonato. Tem alguns que deixa mais tenso, tem outros que já nem tanto. Porém, acho que vai mais do que eu for competir. Legal. Por isso que eu acho interessante essa questão da competição, porque é um trabalho assim, emocional, um trabalho interno com você mesmo. E você é novo ainda, 15 anos. Imagina daqui 5 anos, 10 anos, e que muitas pessoas pode passar anos e anos não tem esse autocontrole, né? Essa questão da inteligência emocional. E assim, qual que é o benefício? O que você sentiu depois que você começou a praticar judô? O que você sentiu de benefício na sua vida? Assim? Eu tinha bastante problema de respiração, tipo asma, bronquite, e eu sinto que já melhorou. Eu acho que eu, com o judô, consigo focar em mais coisa, por conta que antes eu não tinha muita preocupação, então eu fazia pouca coisa. Eu geralmente ficava no meu quarto sem fazer nada. Mas aí, quando eu comecei a fazer judô, eu tive uma coisa pra mim me dedicar. Aí eu gostei, fui continuando e eu peguei apego. Então hoje, eu não me vejo mais sem praticar. Entendi. Já pegou gosto pela arte mesmo, né? Sim. Então, daqui, por exemplo, uns 5 anos, como que você se vê, assim, lá na frente, já com uma faixa preta? Acho que 5 anos não dá para chegar na faixa preta ainda. Dá. Não, acho que dá. Mais ou menos. Mais ou menos. Pensa em ensinar também ou só praticar? Tem esse interesse? Eu acho que os dois. Por mim, eu poderia ensinar e praticar ao mesmo tempo também. Legal. Uma curiosidade minha, para ensinar o judô, precisa ter formação de educação física ou você, apenas graduando, conseguindo aí conquistar uma faixa preta, você já pode trabalhar ensinando? Eu acho importante ter essa sabedoria assim, em questão de educação física e tal, por conta que, por ser um esporte que as pessoas caem, tem risco de se machucar às vezes, e se a pessoa não tiver o ensinamento certo, a pessoa pode se machucar e não vai saber o que vai fazer. Entendi. Então, acho conhecer o corpo humano, né? Sim. Conhecer o corpo humano. O que foi mais difícil para você, assim, né, nessa trajetória de 3 anos, né, até o momento? O que foi mais desafiador aprender, assim? A cair ou alguma habilidade específica, algum movimento específico? Eu acho que mais difícil talvez tenha sido, muitas vezes eu acho que eu me cobrava muito à toa. Então nem em questão tipo, de cair, de golpe, claro que eu tenho dificuldade em alguns, porém eu acho que eu me cobrava bastante, tipo, sendo que às vezes nem tinha necessidade. É um excesso, se cobrava demais, assim, né? E isso atrapalha também, deixa nervoso, né? Sim. No momento ali. Pô, bacana, valeu por compartilhar aí, trajetória, tamo junto. E só um recado final, se puder, quem ainda não faz o judô, qual que é a dica para essa pessoa aí que tá indecisa, se deve praticar ou não? O que você daria de orientação, de dica para essa pessoa? Se ela tem dúvida, eu acho que ela primeiramente precisa experimentar para ver se ela gosta. Vivenciar, sim, passar por essa experiência para saber, né? Tem gente que tem medo sei lá, de machucar alguma coisa, porém, com a pessoa certa, ela vai ter um desempenho bom. Qual que é uma idade boa para começar? Tem idade ou não? Idade não pode ser muito novo, né? Geralmente os pais querem colocar os filhos e tal, mas eu acho que não tem idade, não. Eu acho que a pessoa, independente da idade, pode começar. Pode começar. Sim. Né? Pode ser novinho, a pessoa pode ser também já tiozão. Da banha, já de cerveja. Pode fazer tranquilo, não é só ter os cuidados ali. Sim. É isso aí, valeu. Tamo junto, obrigado. É nóis, curta, compartilha. Tamo junto, bons treinos.